Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e também não se esqueça de dar uma fuçadinha na nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Lá você vai encontrar, além dos produtos que você já conhece, como camisetas que brilham no escuro, moda feminina, canecas, você vai encontrar o nosso livro, o livro do canal Assombrado. Assombrado, a história do canal e também do casal, Matheus e eu aqui. Então tem uma história de um pouquinho minha, um pouquinho do Matheus, como tudo começou, como a gente se encontrou, como começou o blog, o site lá com o Matheus, antes de mim, ele já tinha iniciado, o canal do YouTube e tudo mais. Então esse livro top, capa dura, hot stamp, chique no último, com fitinha aqui para separar o livro, certo? Pintura lateral. É chique no último, pessoal. Ele está à venda lá na lojassombrada.com.br. Está com frete grátis para todo o Brasil, tá? E ele é repleto de QR Codes e fotos. Então, você vai ter uma história aqui, né? Uma foto e um QR Code para explicar, ou vai para um vídeo complementando o que está escrito aqui, sabe? Mostrando um local, mostrando um vídeo específico. Olha aqui, ele é repleto de QR Codes, tá vendo, ó? E ele é um livro atualizável também, ele tem um QR Code aqui no início, que depois de você ler o livro, vamos dizer, lá no ano de 2023, a gente já fez mais coisas, a gente realizou outras coisas, fez uma viagem para um lugar muito interessante, para um castelo assombrado, e aí a gente vai atualizar isso aqui para vocês neste QR Code. Uma página na internet exclusiva para quem acessa o QR Code que está aqui dentro para atualizações do livro, certo? E vai de brinde aqui, ó, um card com essa ilustração muito 10 aqui, ó, de nós. A ilustração feita pelo Felipe Crow, certo? Vai aqui de brinde para vocês. Muito legal. Aproveita, frete grátis. Vamos então à coletânea de relatos de hoje. E o primeiro relato desta coletânea é este daqui, o boneco de neve. Olha, Bully, o boneco de neve, com seu chapéu, narizinho vermelho, boneco de neve para os seus sonhos me leve. Bully, Bully. Quem lembra aí da TV Cultura, que tinha o desenho do Bully, o boneco de neve? Desculpa, lembrei disso na hora. Mas vamos agora, sério, aqui ao relato. O boneco de neve. É um moço que nos conta. Isso aconteceu no dia 7 de setembro do ano que eu tinha 8 anos. Eu vou ligar o ar aqui. Do ano que eu tinha 8 anos, ou seja, em 2004. Nesse dia, eu ia desfilar na escola, com os colegas de classe e também com os amigos da rua onde eu morava. Eram 5 crianças no total. O desfile começaria à tarde e terminaria às 6 horas da tarde, né? Início da noite. Meu pai me levou ao local, me deixou lá para desfilar, mas não ficou para assistir, né? Quando terminasse, eu esperaria ele me buscar. Lá eu encontrei os meus amigos, desfilamos. Ao final, comemoramos o bom desfile que fizemos e fomos lanchar. A partir daí, eu fiquei esperando o meu pai me buscar. Como ele estava custando a chegar, os meus amigos, os que moravam perto de casa, tiveram a brilhante ideia de me convidar para ir embora com eles a pé. E já viu, né? Sempre que moleque sem noção se junta, né? Moleques sem noção se juntam, sem pai nenhum para supervisionar, tem que acontecer uma besteira mesmo. Ainda mais que os pais deles são aqueles do tipo pai que não tá nem aí. Bom, então fomos embora. Pra gente ir, tínhamos 2 opções de caminho. Uma era por um campo de aviação, onde tinha poucas casas e era muito escuro. E a outra opção era a rodovia. Meu Deus! 5 crianças de 8 anos andando por esses caminhos de noite. Como a maioria de nós era medroso, inclusive eu, fomos pela rodovia, com vários carros passando bem perto da gente.
Nós fomos conversando e enquanto eu ia por um caminho, o meu pai ia por outro, de bicicleta, para me buscar. No fim da rodovia tinha uma estrada que levaria direto para as nossas casas. Fomos por essa estrada e então notamos uma coisa estranha de longe. Havia algo grande, branco e gordo ao lado da estrada, em pé. Todos nós ficamos com arrepio na espinha, mas como era o único caminho, não teve jeito, tivemos que seguir por ali. Eu vou... Espirrei. Perdão, gente, perdão. Continuando, então, tivemos que seguir por ali mesmo. Fomos caminhando, todos juntinhos de medo, e quando chegamos perto daquilo, notamos que era um boneco de neve, com uns 2 metros de altura. Quando íamos passar por ele, aquilo se mexeu, bem devagar. Aí foi cada um por si. Todos nós corremos sem nem mesmo olhar para trás. Chegamos em nossas casas apavorados, mas eu não contei nada. Não demorou quase nada e o meu pai chegou preocupado, pois não tinha me achado lá na escola. Minha mãe falou que eu já havia chegado e não demorou muito para ele começar a brigar comigo por eu ter vindo sem esperá-lo. Foi então que eu contei o que tinha acontecido comigo e adivinha só, o que sempre acontece. Ninguém acreditou e o meu pai brigou mais ainda comigo. No outro dia eu acordei cedo e fui matar minha curiosidade. Eu voltei lá naquela estrada para ver se eu encontrava alguma pista do que era aquilo. Mas quando cheguei lá, não tinha absolutamente nada. Observação, o meu pai passou pelo mesmo local naquela noite e não viu nada. Porque se ele tivesse visto, ele teria falado alguma coisa. De qualquer forma, aquilo só apareceu naquela noite. Nunca mais foi visto por nenhum de nós. Eu tenho uma opinião a respeito. Parece esdrúxulo, parece uma coisa... Poxa, eu também, um boneco de neve. Mas tudo bem. Mas aquilo pode ter aparecido como uma forma de realmente assustar e fazer vocês correrem, ir embora logo dali, porque ali é perigoso. Lembra de um outro relato onde tinha uma casa, estava ocorrendo um jantar, não sei, tinha umas crianças por lá e eles foram no andar de cima brincar numa espécie de biblioteca daquela casa. E de repente nessa biblioteca tinha uma estátua tipo de Anubis, bem grandona. E num certo momento essa estátua se mexeu, foi pra cima deles, eu não sei, a molecada saiu correndo, gritando. E logo depois que eles saíram correndo, um raio atingiu aquela sala, porque tava uma chuva, tal. Então, se aquela estátua não tivesse assustado as crianças para saírem rápido de lá, talvez o raio tivesse... Mas raio entrar em casa também? Sei lá. Tivesse pego alguma criança. Então, tem outros relatos, só que eu me lembro desse agora. Às vezes algo assustador aparece que é para você dar linha rápido dali, entendeu? Porque se vem alguém conversar, às vezes não dá tempo. Eu não sei, é a minha teoria, porque não tem explicação para que um boneco de neve vai aparecer no meio do caminho. E os 5 vê, né? As 5 crianças verem a mesma coisa. Um boneco de neve? Podia ser, sei lá, o homem mariposa, não sei, gente, um homem de chapéu, sei lá, um boneco de neve. Talvez para eles fosse algo assustador, para mim também ia ser. Qualquer coisa de 2 metros de altura, meio fora do contexto, né, na beira da rodovia. Gente, eu não sei, mas talvez isso seja algo justamente para fazer eles saírem logo daquele caminho perigoso, para 5 crianças de 8 anos, né? Bom, deixem aí suas opiniões. Próximo relato. A água do cemitério. É uma moça que nos conta. A minha mãe ouviu essa história há muito tempo e me contou. Tinha um casal, os nomes estão trocados sempre, tá? Em todos os relatos aqui. Havia um casal chamado Anais, ou Anaís, tipo do Gumball. Tinha um casal chamado Anaís e Jefferson. A Anaís tinha um problema na pele do rosto. Ela tinha muitas espinhas e uma oleosidade excessiva. Ela já tinha ido em vários dermatologistas e nada de resolver. Sempre que ela saía com o Jefferson ou com suas amigas, tinha que ser em algum lugar perto de sua casa e que tivesse banheiro para que ela pudesse lavar o rosto por causa daquele excesso de oleosidade.
Passado algum tempo, Jefferson, vendo que ela sofria muito com isso, disse-lhe que um dia iria arrumar uma cura para o seu problema. Mas ela, triste, dizia que nada ia resolver. Alguns dias depois, o Jefferson sofreu um acidente e faleceu. Passados alguns dias de seu enterro, Anaís foi visitar seu túmulo e ali sentada na beira do túmulo, conversando com seu amado, eis que ela olha no chão e vê uma água bem límpida que saía do túmulo do Jefferson. Essa água exalava um perfume maravilhoso. Ela então molhou os dedos nessa água e começou a passar em seu rosto, em todo o seu rosto. No dia seguinte, todas as espinhas de seu rosto secaram. A oleosidade acabou, a ponto de sua pele se tornar até seca, e seu rosto ficou lisinho igual um pêssego. E aí, o Jefferson cumpriu a promessa para sua amada? Gente, lembrando que assim, esse caso foi específico para ela, entendeu? Ele falou, eu disse que eu ia te ajudar, eu vou te ajudar. Quem sou eu para duvidar, gente? Né? Que legal, foi lindo, né? Que legal se ele conseguiu fazer isso do lado de lá para ajudar a moça. Muito bom. Já teve uma... Não é história parecida, mas o lance desse negócio de verter água do túmulo ou de algo tá lá que ajuda a pessoa. Mas aí é meio que no geral, né? As pessoas santificam aquele túmulo ou aquela pessoa ali. Mas no caso foi para ela. Não que qualquer um, acho que passasse a mão ali ia ter a sua cura. Acho que não a esse ponto, mas foi algo específico para ela e ela entendeu intuitivamente que ela deveria fazer aquilo, talvez, né? Que foi para ela. Bom, próximo relato. Experiências no monte. É uma moça que nos conta. Eu fazia parte de um grupo de jovens da igreja, no qual eu e meu marido éramos os líderes, juntamente com o Gonçalo e a Piedade, que também eram casados. A gente ia uma vez por semana, numa mata mais fechada para orar. Éramos aproximadamente em 10 jovens, mas nem sempre iam todos, variava. Num sábado fomos orar nessa mata. Chegamos lá por volta das 7:30 da noite e oramos antes de entrar, pedindo ajuda e proteção divina a todos que estavam ali. Logo que entramos na mata, começamos a orar, mas eu senti que estávamos sendo observados. Eu senti algo ao meu lado me observando, mas por medo eu evitei abrir os olhos. Até que comecei a ouvir barulhos de gente correndo ao redor do nosso grupo. Pareciam pisadas de cavalos ou de algum animal enfurecido. Eu não aguentei e abri os olhos. Olhei ao nosso redor e não vi nada. A lua estava bem clara, mas eu não vi nada. Fechei os olhos novamente e novamente ouvi estalos nas folhas do chão ao meu redor. Mas sempre que eu abri os olhos, eu não via nada. As horas se passaram. Terminamos a oração e fomos embora. Contei para o meu marido o que eu tinha escutado ali e ele disse que ouviu também. E me disse que havia algum espírito enfurecido ali naquele momento. Em uma outra ocasião, num sábado no qual eu não estava me sentindo muito bem espiritualmente falando, resolvemos ir ao monte de oração mesmo assim. Erro nosso, pois orar em monte sem estarmos bem espiritualmente é a pior besteira que se pode fazer. Estávamos em um grupo pequeno, até porque estava armando chuva. Chegamos lá, o Gonçalo puxou uma oração e começamos a pedir proteção divina antes de irmos mata dentro. A partir daqui, é o Gonçalo que vai contar o que houve. Então agora é o Gonçalo contando. Estávamos orando antes de entrar na mata e eu senti que algo horrível ia acontecer. Tinha alguma coisa me avisando para não entrar ali naquela noite. Foi quando eu vi uma espécie de demônio que era metade cavalo, do tronco para baixo, e metade homem, do tronco para cima. Era enrugado, pálido e sujo. Me apavorei, mas tentei não transparecer para não assustar os jovens ali. Perguntei ao outro líder se ele estava vendo aquilo também, e ele, com um pouco de medo, disse que não. Percebi que era melhor a gente voltar,
pois aquela coisa estava aguardando a nossa entrada. Então, por obra de Deus, eu acho, começou a chover. Então, pegamos as nossas bikes e saímos dali rumo de volta à cidade. Quando chegamos na cidade, o céu estava estrelado, não havia chovido nada ali na cidade. A chuva foi só naquele local onde a gente estava minutos atrás. Numa outra ocasião, em mais um dia de oração no monte, estávamos em círculo, orando, e como eu era... Agora é a moça de novo contando, tá? E como eu era muito curiosa, eu abri os olhos e vi uma lanterna iluminando o rosto de um dos jovens. Achei estranho, pois poderia ser alguém querendo fazer alguma maldade com a gente ali. Então eu fiquei olhando para procurar de onde vinha aquela luz, mas eu não achei de onde vinha. Até que ela sumiu e eu decidi voltar a orar. Minutos depois eu ouvi um choro, bem sentido, de uma criança. E depois de alguns minutos o choro parou e começou uma risada bem medonha. Quando terminamos a oração, aquele choro e aquelas risadas pararam. Estávamos indo embora. O Gonçalo estava mais à frente com alguns jovens e mais para trás estávamos eu, meu marido e mais alguns outros jovens. Eu contava para o meu marido o que eu tinha ouvido e ele disse que ouviu também. Um pouco mais à frente, eu ouvi o Gonçalo contar que viu um ser demoníaco em forma de criança chorando. Ele contou que repreendeu e que em seguida aquele ser começou a rir dele e então sumiu. Aí eu tive a prova que não foi coisa da minha cabeça, pois o meu marido também ouviu e o Gonçalo também ouviu e viu. Nossa, gente, o que tem por essas matas? Ou eles ficam justamente, são espíritos baixos, que quando tem oração ali naquele lugar, há uma briga de, sei lá, né, de energias ali. Eu sempre ouvi que coisas acontecem nos montes de oração. Aqui está um exemplo desses. A oração pode incomodar algum outro tipo de ser, talvez, né? Não sei. Próximo relato! Minha primeira experiência sobrenatural e o ser de luz no sofá. É uma moça que nos conta. A minha casa foi construída pelo meu avô materno, ainda vivo e ranzinza. E meu pai foi construído pelo meu avô materno e pelo meu pai. É uma casa pequena, de 4 cômodos, e fica no mesmo terreno da casa da minha bisavó, ainda viva, lúcida e de 98 anos. Rapaz, ela tem quase 100 anos, que belezinha. Porém, antes da construção, existia uma pequena casa de madeira, onde vivia o irmão da minha bisavó. E antes desse terreno ser da minha família, foi um terreno aberto, onde dançavam quadrilha. E antes disso, um local para lavar carros e veículos grandes. Eu contei tudo isso para entenderem que é um terreno antigo. Minha casa é na esquina. E dizem que locais assim têm grande circulação de espíritos e entidades. Por volta dos meus 10 ou 11 anos, eu passava tardes inteiras, sozinha, pois os meus pais trabalhavam período integral e eu cuidava da casa e de mim. Todas as tardes, por volta das 5 da tarde ou 6 horas, eu sempre ouvia pessoas me chamando no portão. Todas as tardes. Mas eu nunca respondia, pois a minha mãe dizia que nunca mandaria ninguém buscar nada enquanto eu estivesse sozinha. Então não era para atender ninguém. Eram vozes diferentes e eu ouvia todas as tardes em que eu estava sozinha. E em uma tarde eu cansei disso tudo e resolvi esperar na janela para ver quem que era o vizinho engraçadinho que ia me perturbar. Pois na minha inocência de criança eram pessoas me perturbando. Então, parada na janela da sala esperando, eu senti que algo me observava fixamente. E quando olhei para trás, eu vi uma sombra em formato masculino. Era uma sombra masculina escura e densa, musculoso e sem rosto. Parada na porta que ligava a cozinha à sala. Ficou ali me olhando sem se mexer por uns 15 segundos. Demorei para reagir, pois eu não tinha forças para nada.
E quando consegui correr, eu pulei a janela e corri para a casa da minha bisavó, que riu de mim quando eu lhe contei o ocorrido. E essa entidade em especial ainda circula na minha casa. Sozinha em casa, eu sempre senti alguém me observar por cima do ombro, sempre que estudava ou mexia no meu computador, que ficava na sala. Porém, eu nunca vi quem era e eu não sentia medo. E então, uma noite, já mais velha agora, enquanto aguardava o entregador de pizza, me sentei no sofá com o meu gatinho e senti como se alguém estivesse entrando na sala e me observando. Nesse momento, eu e o gato olhamos juntos para a quina, pro canto da parede. E por lá ele estava surgindo. Eu não vi rosto nem roupas, mas pelo contorno dava para perceber que era um homem que aparentava estar vestido e brilhava como uma lâmpada de LED. Era um brilho branco e que não machucava os olhos. E eu e o gatinho ficamos olhando aquele ser terminar de atravessar a parede e se sentar no sofá, como uma visita ou alguém que morasse ali. O ser se acomodou confortavelmente no sofá e ali ficou. A partir desse dia, sempre que eu sentia que me olhavam por cima do ombro, eu via um certo brilho e sabia que era ele ali. Porém, eu nunca entendi por que tanta curiosidade em uma adolescente mexendo na internet. Tipo, eu vou mexer no computador, eu levei atrás. Aqui, dá privacidade aqui, dá licença, né? Será que a gente associa, né? Diz que quando tem luz é bom. O melhor é assim, que ela não sentia medo, acho que é isso. Ela não tinha aquela energia que causava medo, algo assim. Mas quem será? Será que é alguém que já viveu naquela casa? Será que é um antigo parente que tá ali olhando, zelando por vocês ou por você? Não sei. Será que é algum espírito perdido que acha que ele ainda é necessário ou acha que ali ele acha que tá vivo ainda? Acha que interage? Acha que ele pode ficar de boa ali na casa? Não sei, gente. Eu fico curiosa. Eu acho que deveria dar uma olhadinha aí na casa, chamar alguém, fazer uma oração, dar uma entendida o que ocorre ali. Porque se ele for um espírito, não é pra ele ficar aqui, né? E o que tiver de ruim também tem que dar linha, né? Bom, próxima história, próximo relato aqui. O ser estranho do parque. É uma moça que nos conta. Eu me mudei recentemente para a casa dos meus avós, que fica no interior do Ceará, para poder cuidar deles, já que eles estão bem idosos e também para estudar. E me lembrei de uma situação que eu passei na antiga casa deles, durante as férias, quando eu era pequena. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Beleza. A minha família tinha o costume de todo ano viajar para a antiga casa dos meus avós no interior, na época dos festejos locais, que coincidia com as férias escolares. Na época do ocorrido, eu tinha por volta de 5 ou 6 anos e estava muito animada para brincar nos parques, ver os meus primos, participar dos festejos, etc. A gente sempre ficava hospedado na casa dos meus avós. Essa casa ficava perto de um parque que estava em completo estado de abandono. Meus pais não gostavam que eu fosse lá, porque os brinquedos já estavam em péssimo estado, completamente enferrujados e a qualquer momento iam cair aos pedaços. Mas mesmo assim eu sempre ia, na parte da tarde, para brincar no balanço. Certo dia os meus avós resolveram organizar um jantar. Por esse motivo, eu não pude ir para os festejos na praça da cidade. E eu fiquei bem brava, eu fiz birra e nem quis jantar. Então resolvi que eu queria ir para o balanço do parque, que ficava ali perto. Meus pais, obviamente, não deixaram, já que era de noite, não tinha iluminação e era perigoso. Mas eu queria porque queria. Eu queria ir. Esperei uma distração deles, olha só. Esperei uma distração deles enquanto conversavam com os meus tios e fui escondida. Eu era uma criança bem teimosa. Quando eu estava chegando perto da pracinha, eu vi algo estranho no balanço. Parecia que havia alguém lá.
mas eu não estava enxergando muito bem. Então eu fui me aproximando. Ao chegar perto, eu vi que havia um homem lá. Porém, eu não via as pernas dele. No lugar das pernas havia uma nuvem de fumaça escura. Eu também não via o seu rosto, eu só via os olhos, que eram de um amarelo brilhante. Esse ser no balanço estava de cabeça baixa, como se estivesse pensativo. E no momento em que eu me aproximei, ele levantou a cabeça e olhou na minha direção. Nesse momento, eu paralisei de medo. Ele levantou a mão e fez um sinal me chamando. Eu queria muito correr de volta para a casa dos meus avós, mas eu não conseguia mover um músculo e nem desviar o olhar daquela coisa. Comecei a chorar de tanto medo. Ainda paralisada e vendo aquela coisa olhar fixamente para mim, ouvi alguém sussurrando: "Pode vir." E aquilo continuava me chamando com a mão. Em meio à paralisia, eu senti alguém me puxando bruscamente pelo braço e era o meu pai. Nesse momento, a paralisia passou e eu comecei a chorar de alívio. Ai, graças a Deus, pai. Meu pai estava muito bravo comigo e falou um monte ali mesmo. Mas quando ele viu o meu estado, eu estava soluçando de tanto chorar. Ele perguntou por que eu estava assim. Uma vez que eu nem tinha apanhado, né? Por que tá chorando tanto? Nem apanhou ainda. Mas eu não conseguia responder. Ele me pegou no colo e perguntou de novo, preocupado com o que poderia ter acontecido, né? Aí eu só consegui falar em meio aos soluços. "O homem no balanço, papai, ele queria me levar." Ele olhou na direção do balanço e não viu nada. Disse para eu me tranquilizar, pois não havia nada ali. Eu olhei para lá e realmente não tinha mais nada. Depois disso, nunca mais ousei ir nessa pracinha, que inclusive hoje em dia já não existe mais, virou uma escola. Gente, o que será que era esse ser? Será que era de Sete Além? Não, não sei. Ele não tinha pernas, tinha uma fumaça no lugar das pernas. Não dava para ver o rosto, só os olhos amarelos. Hein? E ele tava chamando, "Pode vir." Se fosse, o que será que ia acontecer? Será que ela ia ser raptada? Ela ia desaparecer? Seria mais um caso de uma criança desaparecida? Será que ele ia protegê-la? Não sei, não é um tipo de assim, que parece que vai proteger, né? Por que ele já estava ali? Será que ele já sabia que ela iria até lá? Deixem suas opiniões aqui nos comentários, pessoal. E se já aconteceu algo parecido com vocês, mandem as suas histórias, os seus relatos, ok? Próximo e último relato desta coletânea de hoje. Projeção astral diferente. É uma moça que nos conta. Fazia algum tempo que eu vinha praticando meditação e técnicas para esvaziar os pensamentos. Ai, gente, isso é difícil, rapaz. Eu já tentei. Falei, cara, eu não consigo não pensar em nada, esvaziar pensamento. Cada vez que eu tento esvaziar, só vem mais porcaria ainda. Ai, meu Deus, fica quieta, cabeça. Gente, é difícil. Tem que ter muito treino, acho que mesmo. Enfim, estava praticando meditação e técnicas para esvaziar os pensamentos. Foi no ano de 2015 que eu tive uma experiência no mínimo intrigante. Após algumas práticas meditativas com mantras e tal, eu busquei em casa o que havia a ser feito das atividades rotineiras. Havia louças na pia e me coloquei a lavá-las. Meus pensamentos estavam totalmente silenciosos. Enquanto eu ensaboava e enxugava no modo automático, sabe? É justamente quando eu tô lavando louça, é aí que vem aquela enxurrada de pensamento. Eu fico pensando, de repente, você fala, cara, aonde você tá viajando? Menina, onde você tá indo? Com essa cabeça, tipo, já começa a mirabolar umas coisas que não existem, que você fala, não vai existir, tipo, lava a louça. Enquanto isso, o tempo passa, você vai... Melhor pôr um vídeo pra assistir, pra direcionar, porque, rapaz, a cabeça vai. Mas ela conseguiu, ela estava com a mente silenciada, ensaboando e enxaguando no modo automático. Que beleza. Eu olhava tranquilamente as minhas mãos enquanto manuseava os pratos, os copos, os talheres, sem realmente pensar em coisa alguma.
Quando de repente, de um instante para o outro, eu não estava mais olhando as minhas mãos sob a água corrente. Eu estava vendo a mim mesma lavando a louça. Eu estava olhando para baixo e para frente e me via de corpo inteiro lá, lavando aqueles utensílios. Eu via o topo da minha cabeça. Era como se eu estivesse flutuando no teto, mas sem corpo algum, sabe? Pois eu estava num canto do teto e a alguns metros de mim. Meu corpo estava só no automático, como se eu fosse um estranho me bisbilhotando. Eu vi o meu rosto se voltar para o lado para alcançar um copo e nesse momento pude ver os meus olhos olharem para o copo ao pegá-lo. Como eu poderia estar vendo o meu próprio rosto, o meu próprio corpo ali, trabalhando enquanto eu mesma observava de outra perspectiva? Enquanto eu me observava, eu não me sentia como eu mesma. Era algo muito além, livre de preocupações ou sentimentos terrenos. Eu senti uma imensa paz e gratidão. Me admirei da criação que nós humanos somos. Isso tudo durou poucos minutos. Eu tenho certeza de que foi menos de 5 minutos. E terminou quando eu comecei a sentir um mínimo de euforia começar a surgir em mim. De um instante para o outro, de forma suave e instantânea, lá estava eu novamente olhando as minhas mãos, a água e as coisas que estavam ao alcance dos meus olhos biológicos. E diferente de poucos instantes atrás, agora eu tinha um corpo novamente e estava firme no chão. Eu senti amor, muita gratidão pela experiência. Foi libertador compreender de fato que somos espírito. E o fim do corpo não é o fim das nossas atividades. Eu pude sair do corpo mesmo sem ter ficado inconsciente. Meu corpo não parou e eu estava ali em cima, atrás de mim mesma, vendo tudo. O que eu posso dizer? Digo que tenho a impressão de que eu não deveria, mas poderia sair de lá voando para qualquer lugar e largar eu mesma lá, robotizada, lavando louça. Olha, isso é bom, hein? Mas, como eu disse, quando eu estava fora do corpo, eu não sentia vontades, pensamentos, impulsos ou intenções. Era uma sensação de estar plena. Um sentimento muito grande, inexplicável somente com meras palavras. Só dias depois que eu fui pensar que poderia ter dado um rolê espiritual, né? Mas não foram sentimentos que me levaram a sair do corpo. Foi o não pensamento que me levou a sair do corpo. Acho que assim como a euforia me devolveu para o corpo, qualquer outra mudança de vibração ou de sintonia faria o mesmo. Entendi. Então você tem que estar naquela exata linha de nem lá nem cá, pá, livre de tudo. Aí você consegue acordado, sair, manter o corpo trabalhando. Ai, eu odeio fazer isso, gente. Academia, aquela zoando. Mas já pensou? Você põe lá, vai fazendo isso aí, corpo, vai fazendo. Trabalha bastante na academia enquanto eu vou dar um passeio naquele parque maravilhoso. Aí a sua alma fica lá passeando enquanto seu corpo tá lá, assim, né? Seu corpo tá lá. Não é assim, né, gente? A gente sabe que não é assim. Mas isso é muito interessante. Eu nunca vi um caso de a pessoa ficar consciente fazendo as coisas, tipo lavando a louça, enquanto o corpo tá aqui. Foi 5 minutinhos. Menos de 5 minutinhos. Mas, gente, isso também abre. Mas se a pessoa conseguir evoluir isso, trabalhar bastante nisso, será que ela consegue também uma evolução aí na saída do corpo, estando ainda acordado? Será que isso é doppelganger também? Mas ela poderia ser vista por outra pessoa? Ela não via o corpo dela, era uma consciência, né, que tava... Mas como você pode... Ai, gente, não sei. Deixem suas opiniões aqui nos comentários, sempre com respeito. E se já teve uma experiência parecida, manda o seu relato pra gente. Ok? Espero que tenham gostado da coletânea de hoje. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui!